bem com vocês? Com paciência e perseverança, muito se alcança. Estamos apresentando mais um quadro Histórias da EJA. A história de hoje é de um casal que, além de ter uma linda história de amor, retornaram aos bancos escolares juntos. Ambos com vida muito difícil, infância atribulada pelas necessidades básicas, como alimentação, lazer, vestuário, moradia e educação. A fé e a esperança têm alimentado seus sonhos e dado forças para prosseguir. Só entende a dor de uma criança quem pratica a empatia. Este casal, que por um período viveram caminhos diferentes, hoje estão vivendo frutos dos sonhos tão sonhados por eles. O objetivo é alcançar uma vida melhor, é sentir que são capazes de lutar e, principalmente, vencer. Um apoia-se no outro e juntos se fortalecem e fortalecem os seus ideais. Vamos ouvir atentamente as histórias de hoje. Sejam bem-vindos, Tânia e Marcos. Meu nome é Tânia, eu tenho 49 anos, moro no Jardim Botânico e hoje eu vim aqui contar um pouquinho da nossa história. Meu nome é Marcos, eu tenho 53 anos, minha profissão é recepcionista e isso. A minha infância foi uma infância muito difícil, nós passávamos muita necessidade. A minha mãe, ela lavava roupa para fora. Eu me lembro muito bem que ela lavava 15 trouxas de roupa para fora. Então, tipo assim, a gente não tinha um pão, a gente não tinha assim um café, um caderno direito para estudar. E aí nós íamos para a escola na esperança de quê? De merendar, né? Porque era assim a alimentação que a gente tinha na época, né? Para merendar mesmo. Mas, tipo assim, minha mãe, ela foi lavando roupa para fora. Minha mãe nunca teve uma carteira assinada. Ela nunca trabalhou fora. E nós vivíamos de doações. As pessoas doavam cobertores, cesta básica para gente. E a mamãe não tinha, assim... minha mãe é uma pessoa, assim, que não teve estudo. Na verdade, ela não teve estudo. E ela queria, assim, passar, tadinha, um pouco do que ela sabia pra gente. Mas eu estudei muito pouco. Assim, quando a gente começa a entrar na adolescência, a gente não tem a cabeça que a gente tem hoje. Então, quer dizer, hoje eu tenho esse arrependimento. Porque se na época, se eu pensasse com a cabeça que eu penso hoje, talvez eu seria uma professora, mas não, aí eu fui mãe muito cedo, com 15 anos. E minha mãe continuou, tipo assim, meus irmãos já foram crescendo também, né? E aí é isso, quer dizer assim, e na época que eu estava ali para poder começar a ajudar minha mãe, eu tive filho. Eu tive filhos, aí eu tive que começar a trabalhar. Nós não tínhamos uma toalha. Nós enxugávamos, eu não tenho vergonha de falar, era saco que nós enxugávamos. Minha mãe ganhava aqueles retalhinhos, ela emendava para poder fazer colcha. A gente tinha coberta, mas assim, era aquelas cobertas, né, que eles até falavam que era espanta-visita, né, na época. E a gente sobrevivia daquilo ali. Aí um dia tinha arroz, no outro dia não tinha. Até hoje a minha mãe tem aquela tradição de fazer a polentinha dela. A nossa comida era uma carcaça de galinha, era um pé.
Na época, né, ela era aquelas ossadas, né, cheio de carne. Minha mãe cozinha até hoje no fogão a lenha. Hoje, não por tanta necessidade, mas porque ela acostumou tanto a cozinhar, que até hoje, assim, ela tem o fogãozinho a lenha dela e a vida dela é muito simples. Muito simples mesmo, porque ela não sabe, tadinha, nunca soube, assim, escrever o nome dela. Ela não teve, assim, oportunidade igual nós tivemos e não soubemos aproveitar. Na época, nós não soubemos aproveitar. Então, tipo assim, quando minha mãe, ela conta que ela era em 18 irmãos. Então, os mais velhos, meu avô não botava na escola, não colocava na escola, porque ele falava assim, não, você não vai entrar na escola não, porque você vai aprender a escrever carta e fugir com o namorado. Mas o que foram nascer por último, então aqueles sim, hoje sabem, né, escrever o nome, não tiveram estudo, mas ainda tá melhor, foi melhor do que a minha mãe na época. Minha mãe conta que na época, na roça, eles assim, sobrevivia. Eu vou te falar assim, a gente passava perto, mas na época dela ela passava mais do que nós, filhos dela. Porque na época ela conta que era vestido de chitão, eles sobreviviam de caça, eles pescavam, eles não tinham gás, as luzes deles eram lamparinas, a claridade deles eram estrela. Então hoje, a gente, assim, na época que a minha mãe criou a gente, não foi com dificuldade, mas ela passou mais dificuldade do que nós. E eu sempre, assim, falei isso para meus filhos. Eu nunca tive aniversário na minha época. Nunca tive. Eu nunca tive uma boneca de cabelo, para você ter noção. Minha mãe comprava aquelas bonecas, assim, não sei se você sabe, parapeda, aqueles grandão. E eu falava, poxa, mãe, eu queria tanto uma boneca de cabelo. Não, eu não tenho condições de te dar, você tem que entender. E meus filhos, assim, teve tudo isso. Hoje eu posso dizer, eu sou uma pessoa, assim, vista do que eu fui antes, hoje eu sou rica. Aí, o que acontece? Vai passando o tempo, a gente vai criando os filhos, né? E tudo, e a gente para e pensa, meu Deus do céu, quanto tempo que eu perdi, que hoje eu poderia ser até, assim, uma pessoa melhor, uma professora, ter mais estudos. Claro, né, que se a gente for parar para pensar, tem gente pior do que a gente. E na época que minha mãe era viúva, que tinha 3 filhos, a mãe dele também morava do lado da gente, nós éramos vizinhos, né? Nós éramos vizinhos. Nós fomos crescendo. Crescemos juntos, até namoramos. Chegamos até a namorar. Mas namorinho, né? Namoro bobo, né? Criança, De 12 anos, coisa de criança, assim. Aí, tipo assim, eu saía para pescar um peixe, para trazer para dentro de casa, para poder ajudar. A minha mãe pegava lá, tirava uma mão, pegava, fazia com arroz para dar pra gente. Até hoje, assim, a gente ia pro colégio para poder a gente poder pegar e ir lá com uma merenda. Na verdade, assim, a gente não tinha uma mochila, era uma bolsa, uma sacola de arroz que a gente pegava e levava os cadernos dentro, antigamente. Né? Então, tipo assim, naquela época foi muito difícil. Minha mãe lavava roupa para fora também, entendeu? Meu pai trabalhava de pedreiro, era só meu pai, nós éramos 9 pessoas. Era muito difícil, só para ele sozinho trabalhar, e a gente tudo criança. Então, foi difícil, foi muito difícil mesmo. Aí depois a gente foi para o Rio de Janeiro, aí eu fui ver minha vida. Ela também ficou vivendo a vida dela aqui, aí ela casou, eu casei lá, ela casou aqui. Ela teve os filhos dela, eu tive o meu. Aí depois de 13 anos, de 25 anos, a gente pegamos, eu vim aqui em Vitória fazendo trabalho com a minha irmã. Aí a gente se reencontramos, ela estava separada, eu também. Aí a gente começamos a namorar. Aí eu falei, eu vou vir pra cá. Trouxe os 3 filhos aí dele. Aí vim pra cá, eu falei, eu venho, mas eu trago meus 3 filhos. Aí ela falou, não, pode trazer. Aí eu trouxe 2 meninas e um menino.
Aí estamos juntos até hoje. Criamos e estamos Tem juntos até 13 hoje. anos, é verdade. Falam para nós desse retorno para a sala de aula. Como que isso aconteceu? Nossa, assim, para mim, o retorno para a sala de aula é essencial. Assim, me ajudou muito. Está me ajudando muito a sala de aula. Porque assim, é mais experiência que a gente adquire, né, na vida da gente. E assim, a gente vai no aprendizado, né? Então a gente vai só aprendendo. Vai aprendendo. E se Deus quiser, a gente quer terminar, fazer tipo assim, ser um professor, uma professora, fazer uma faculdade, se possível, né? E seguir em frente a vida da gente. Gente, eu falo assim, né? Para os jovens hoje, como experiência própria, que não perca tempo. Não perca tempo, porque se nós, eu falo nós, não tivéssemos perdido tanto tempo, hoje a gente poderia ser uma pessoa melhor, assim, com estudo. Eu falo assim, ser uma professora, fazer uma faculdade. E a gente perde muito tempo da vida da gente. Quando a minha mãe falava para mim, gente, eu lembro disso, porque se fosse hoje, ela falava assim, olha, eu não tenho estudo, mas lá na frente vocês vão ver como que vai fazer falta para vocês. Ela tem 72 anos e até hoje ela fala, viu? Eu tava lá em casa domingo, né? A gente tava no churrasco. Então ela falando, e aí, Tânia, como é que tá a escola? Eu fui lá, peguei meu caderno, mostrei meu irmão. Nossa, que letra linda. Tânia, poxa, tô gostando. Olha, eu tô sentindo até falta, porque ele estudou, né? Tô sentindo falta, eu acho que eu vou voltar também. Aí mamãe falou assim, viu, se você tivesse escutado conselho, hoje em dia você já podia ter passado por essa fase e até ser uma professora, ser alguém, né? Porque, menino, o estudo faz muita falta, faz falta em tudo, tá? Eu tô muito feliz de ter recomeçado, tô muito animada, eu fico na sala de aula, eu fico sentindo gostinho de quero mais. Aí eu falo, poxa, podia ter, acabou já, 9 horas. Poxa, professora. Passar mais dever. Né, Marquinhos? A gente fica bem e animado. É gratificante, assim, a gente passa uma continha. Menina, mas a gente sabe essa continha. Eu tô muito feliz, tô muito animada mesmo, de coração. A gente fica, assim, já no final de semana, já querendo. A gente podia, assim, ser assim quando na adolescência. Né, verdade. Poxa vida, mas aquele negócio, mas, assim, nunca é tarde pra gente recomeçar. O meu pai se mudava muito, ele não parava, não tinha paradeiro, né? Então, tipo assim, ele tirava a gente do colégio, aí a gente ia pro lugar, pro Rio de Janeiro, aí voltava pra cá, pra Vitória, que são daqui do Espírito Santo, né? Eram daqui. Aí voltava pro Rio de Janeiro de novo, aí tirava do colégio, aí voltava, aí a gente ficava assim, sem destino. Aí nisso aí a gente acabou não tendo estudo. Entendeu? Nossa, foi difícil. É verdade. Nossa, quando eu casei, eu era muito criança. Muito criança. Já imaginou o que é 15 anos tomando conta de uma outra criança? Eu não trabalhava, eu não sabia direito, assim, me arrumar. Mamãe, eu falava tudo errado. Eu falava tudo errado porque eu falava do jeito que a minha mãe falava. Do jeito que ela falava, eu também falava. Só que quando eu comecei a trabalhar fora, aí as pessoas que estavam comigo até ria de, assim, sabe, ria de mim, fazia gozação. Não, Tânia, não é assim que fala, não, é assim. Aí, tipo assim, a gente já foi começando a se corrigir, porque assim, a minha mãe era uma pessoa assim, bem... Minha mãe é humilde até hoje. A minha mãe já acostumou a viver na vida de humilde dela. Porque assim, a gente, assim, quando era pequena, nós não tínhamos uma geladeira, nós pegava gelo nas casas dos vizinhos, na casa dele mesmo, quantas vezes? Você lembra, Marquinhos? Nós ia lá, pegava gelo. Nós queríamos, às vezes, assistir um desenho, menina, uma televisão. A gente ia para casa das pessoas, chegava lá, às vezes não deixava a gente assistir. Então, tipo assim, hoje em dia, a gente tem tudo isso. Lá em casa tem até 2 televisões. Só que na época, a gente não tinha nenhuma. E às vezes as pessoas pegavam e falavam assim, dona Maria, eu tenho uns brinquedos lá em casa, eu vou mandar. Às vezes nós aparecia, menina, com umas roupas. Minha mãe ia lá na porta perguntar da onde é que a gente aparecia com aquela roupa. E se estiver falando mentira, vai apanhar. Foi assim que nós fomos criados. Mas assim, sobrevivemos.
sobrevivemos, estamos aí para contar. Hoje eu posso falar assim para você, hoje, pelo que eu tenho hoje, o pouco que eu tenho muito, porque na época eu não tive. O que aconteceu para vocês tomarem uma decisão? Vou voltar para a escola. Olha, na verdade, essa decisão nós já tínhamos que ter tomado há muito tempo. Só que, tipo assim, trabalho, às vezes, assim, eu trabalhava à noite, eu trabalhei no Kiss Motel aqui, eu trabalhei 5 anos de noite. Aí depois eu fui pro Love Motel, eu trabalhei mais 5. Aí, uns 2 anos pra cá, eu falei assim, Marquinhos, eu vou pôr a escola ali dentro de casa. Falei, agora eu acho que eu vou começar a estudar e vou, tipo assim, vou pegar firme pra me terminar meus estudos. Ele falou assim, Tânia, fechou, porque eu também vou. Porque eu não vou ficar dentro de casa sozinho sem você. Eu já fico sem você um dia sim, um dia não. Porque eu trabalho um dia sim, um dia não, né? Então, tipo assim, nós vamos estudar junto e nós estamos juntos, nós estamos amando. Qual mensagem que você falaria aí para os nossos estudantes que estão desanimados? Gente, o que eu tenho para falar para todos os jovens, que não perca tempo. Porque, tipo assim, é o futuro que está em jogo. Lá na frente, os jovens que estão estudando hoje vão conseguir um emprego melhor. Todo emprego aí, até para trabalhar em reciclagem, né? Tá pedindo o 3º ano, o estudo completo. E eu me arrependo muito. Se eu pudesse, eu já teria terminado, igual eu te falei. Com a cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse que ser alguém hoje, eu queria ser uma professora. E você, Marcos, o que você fala para os estudantes, para as pessoas que estão olhando para nós neste momento? Sim, para que eles se esforcem mais, tenha mais, como que eu posso dizer, tenha mais, assim, mais vontade de estudar, porque, tipo assim, lá na frente vai fazer muita falta para eles. Verdade. Muita falta. É a fé em Deus e a força que nos mantém de pé perante as diversidades da vida. Nunca perca a fé na humanidade. Nunca perca a fé em si mesmo. As dificuldades existem justamente para o exercício de crer naquilo que não se vê. Crer em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Hoje recebemos o casal Tânia e Marcos. Um amor que resistiu ao tempo. História linda que nos emocionou. Amanhã poderá ser sua. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí em sua tela ou pelo WhatsApp 27 988 04 0309 e marcar o nosso encontro. Tenho certeza que a sua história irá inspirar a muitos a lutarem pelos seus objetivos de vida. Venha, venha, venha para o quadro Histórias da EJA.